Olha só, quem diria? Já estamos no dia 26 de fevereiro. O Santos já jogou o Paulista inteiro, já foi eliminado, já jogou rodadas de Brasileirão, porque esse ano começou mais cedo. E hoje, finalmente, dia 26 de fevereiro, o Santos conseguiu vencer pela primeira vez no ano um time de Série A. Caralho, é pra glorificar de pé, tá ligado? E aí você me pergunta, como que o Santos conseguiu ganhar? Conseguiu ganhar só porque era o segundo pior time do campeonato. Só não podia ganhar do pior time do campeonato até então, porque era o próprio Santos. Cara, assim, eu vou ser bem sincero. Eu sempre coloco na thumb, né? As cores nos escudos, né? Se dá empate, eu coloco o branco dos dois lados. Se tem vitória de algum lado, eu coloco verde ou vermelho, dependendo de quem ganhou e quem perdeu. Hoje a minha vontade, e eu cogitei seriamente fazer isso, era colocar a cor vermelha no escudo dos dois times. Porque o Santos ganhou no resultado, mas, meu irmão, que jogo horrível de se assistir. A gente, assim, se você é vascaíno ou santista, eu imagino que você compartilhe da mesma opinião, até pelos comentários recentes nos vídeos aqui do canal, que esse jogo ia ser, porra. Eu cheguei a teorizar que pra mim, em algum momento do jogo a bola ia pegar fogo, subir pro céu, virar um meteoro e explodir a cidade, porque esse jogo tava prometendo ser um dos mais feios já vistos nos últimos tempos. Assim, teve emoção? Teve emoção. Muito pela ruindade dos dois times. Mas o jogo, no geral, foi bizarro, tá ligado? Desde o primeiro minuto em campo já foi ruim pra cacete, mas principalmente depois do segundo tempo, quando começou a cair o mundo em Santos, de tanta chuva, só foi piorando cada vez mais. É óbvio que os 3 pontos têm que ser comemorados, tem que ficar feliz, mas a situação do Santos ainda assim ela não é de se comemorar. Assim como eu falei no jogo contra o Velo Clube, que, óbvio, porra, uma goleada pra dar um ânimo e tudo e tal, é sempre importante, é sempre positivo, mas não era porque aquilo tinha acontecido que o Santos do nada tinha ficado sem nenhum problema e que daqui até o final do ano ia ser só felicidade. Tanto que no jogo seguinte a gente foi eliminado, né? Olha só. E hoje continua a mesma coisa, não é porque ganhou do Vasco que o time voltou a jogar bem, não é porque agora, pô, vai dar pra dar uma deslanchada e tal. Não, porque o time ainda jogou muito mal, apesar do resultado. E o extracampo do Santos continua, assim, completamente caótico. É uma loucura que parece que no início do ano, né, todo mundo projetando, e eu inclusive, de colocar o São Paulo entre os favoritos ao rebaixamento por conta de toda a zona que era no extracampo, o bagulho mudou em um mês, tá ligado? O São Paulo se ajeitou, tá nas cabeças do brasileiro, tá qualificado pra semi do Paulista, e vem se recuperando, jogando bem, mesmo mantendo o mesmo técnico e o mesmo elenco. E é nessas horas que me dá um pouquinho de esperança, né? De pensar que talvez isso possa acontecer com o Santos, mantendo o mesmo elenco e o mesmo técnico para ver se recupera de alguma coisa, embora pareça difícil. Mas a situação do extracampo do Santos novamente tomou alguns rumos conturbados, no mínimo. Eu pensei em fazer vídeo disso ontem, porque, se eu não me engano, a notícia saiu na terça. Não, não, acho que saiu na terça à noite. Mas aí minhas folgas estavam tudo embolada. Hoje mesmo eu entrei mais cedo, tanto que eu consegui terminar de assistir o jogo aqui sem estar trabalhando, graças a Deus. Então tá uma maluquice e eu não consegui fazer um vídeo à parte só falando sobre isso. Mas comentar bem rapidamente aqui, que eu acho importante não só dar minha opinião e ver a visão de vocês também sobre a situação do Santos, mas também porque sempre tem torcedores de outros times que meio que querem saber a situação de como que o Santos tá nesse buraco, tá ligado? Que acho que até vai pelo mesmo caminho que eu vejo vídeo de torcedores de outros times justamente para entender do porquê o time tá mal. Hoje possivelmente eu vou entrar em canais de vascaínos para tentar entender do que eles acharam do jogo, quem que eles estão, que o Vasco tá indo atrás. Eu cheguei a ver de Renato Gaúcho, teve acho que proposta pelo Arthur Jorge. O Vasco tá em vias de voltar, de ter um novo comprador da SAF e tudo. Então eu acho importante sempre comentar, porque é da hora consumir futebol não só do seu time, obviamente você sempre vai preferir o seu time, mas em contextos gerais. O Santos teve o fim do transfer ban, aparentemente, ainda não foi, pelo menos eu ainda não vi se foi divulgado porra, como é que é o nome? Me fugiu agora a porra do bagulho. Enfim, que sempre tem quando um time toma um transfer ban ou não, me fugiu agora a porra do nome do site lá da entidade que cuida disso.
mas já foi apurado pelo GE que o Santos já fez o pagamento lá para o Arouca, aí tem as burocracias ainda de tempo para dar baixo ou não, enfim. Se o Santos tivesse feito isso um pouco mais ágil, talvez desse tempo de ter inscrito o Christian Oliva e ele ter jogado hoje ao invés do Schmidt, por exemplo, né? Se o Schmidt faz uma catástrofe e o Santos entrega o empate, aí eu queria ver de onde ia sair mais, de onde ia sair as desculpas para tanto amadorismo assim. Mais, né, do que já tem. O Santos também tem um novo patrocínio master com a incrível bagatela de 31 milhões. Assim, eu não sei como que os outros times que estão sem patrocínio vão ficar, tá ligado? Acho que o Grêmio ainda tá sem, o próprio Vasco ainda tá sem, depois que romperam com as últimas, romperam ou terminaram o contrato com as últimas casas de aposta. Só que dos últimos ciclos de casas de aposta que foram fazendo contratos, aparentemente agora deram uma diminuída legal, tanto nos valores quanto na urgência delas em fazer parcerias, porque agora teve toda a regulamentação, isso está dificultando e, consequentemente, diminuiu os valores que elas estão oferecendo também. E isso explica que o próprio Santos, que ano passado foi todo conturbado e tinha o Neymar, tinha um patrocínio de 51 milhões, esse ano com o Neymar, com o Gabigol, que mesmo não jogando muito, são jogadores midiáticos, com um técnico que, por mais que esteja relativamente mal, ainda é um técnico que tem um certo potencial e tudo. O Neymar tem contrato até o final do ano, então é uma garantia que a marca vai ter exposta até o final do ano com o Neymar ali e tal, que obviamente gera uma parada. Mesmo assim, o Santos conseguiu 31 milhões de patrocínio master. É surreal. A proposta, na verdade, é de 35 milhões, mas o Santos ainda vai ter que pagar uma fatia para a agência que intermediou a parada. É surreal isso. E aí tem até uma parada bem polêmica que a galera levantou, que o contrato é de 31 milhões, mas que tem a projeção de poder chegar até 85 milhões. Como? Se o Santos aparentemente ganha 25% do que os torcedores do time investirem no site. Eu não sei, porque até agora ninguém conseguiu levantar isso, se é somente o que os torcedores perdem. Se for isso, é muito preocupante, porque vira novamente na mesma parada de bet de. Eu não sou contra ninguém divulgar bet, não, tá? Não é a minha parada de ser contra isso. Mas aqueles influenciadores que já tiveram diversos contratos expostos de que ganhavam dinheiro dependendo do quantos seguidores perdiam, isso é absurdo, tá ligado? Isso é absurdo. E pensar que um time de futebol possa fazer isso, eu prefiro acreditar que não. Então, até que se prove, são que pode chegar até 50 milhões, dependendo do que os torcedores do Santos investirem no site de aposta. Só que isso é só 25%. Ou seja, se para o Santos chegar nesses 50 milhões de teto a mais de patrocínio, os torcedores precisariam investir, pela lógica, 200 milhões. Eu não sei quem eles estão achando que tem tanta grana assim. Eu sei que bet é um bagulho que movimenta um puta dinheiro. E eu não sei exatamente como que eles vão quantificar lá quem é torcedor do Santos e quem não é, mas enfim, é no mínimo complicado. Ainda teve uma parada que eu fiquei minimamente feliz de saber, que é a insatisfação do elenco com a diretoria. Porque a gente vê de fora todos esses BOs que acontecem e a gente não sabe exatamente qual a postura do elenco. Se o elenco tá foda-se, se o elenco tá na deles, tipo, não é problema nosso, não é a gente que consegue resolver essa parada. Se o elenco tá incomodado e não fala. E o Lucas Barros apurou essa semana, acho que também teve confirmação do 7, mas o principal relato foi do Lucas Barros, que o elenco do Santos estava extremamente satisfeito com a questão de pessoas participando da rotina do time, que não são pessoas com cargos dentro do clube, o que por si só já é preocupante, e algumas pessoas que têm cargo, mas não são diretamente da área do futebol. Isso já acontece com o Santos, acontece com outros times também, né? Mas do Santos eu pelo menos já sei há um bom tempo que isso sempre faz, porque sempre tem, por exemplo, o filho do Teixeira que tá ali no meio, porque a gente sabe que o Teixeira tem vontade que o filho dele seja presidente no futuro. Tem outros conselheiros ali que viram e mexe estão ali. Mas eu pelo menos sabia que isso, e eu achava que isso era em pouca quantidade. E que não era com uma frequência tão grande a ponto do elenco estar incomodado. Mas aparentemente o elenco todo tá puto com essa situação. Chegou ao ponto do Neymar ir tirar satisfação com o Teixeira, falando que não tem condição disso. E teve inclusive uma apuração específica que esse bagulho me deixou indignado, esse bagulho me deixou realmente puto. Não só que essa parada em si não deixe, mas que teria um dirigente que teria xingado o Souza. Não sei se num pré-jogo, num pós-jogo, não sei.
Moleque, isso é inacreditável. E primeiro, isso já me deixa ainda mais feliz com a demonstração do Souza, que abriu parte do que ele tinha a receber lá para vir para o Santos, né? Que o Santos acabou ficando com 100% dos direitos econômicos no momento da venda para o Tottenham. Mas isso é inacreditável, tá ligado? A base é um bagulho importante para todo time. Todo time que se preze tem que ter uma base teoricamente bem estruturada, que não é o caso do Santos, mas enfim, tem que saber usar bem a sua base. A base é a essência da maioria dos clubes grandes. Mas são poucos os times que têm a base tão ligada na sua história contra o Santos, tá ligado? Seja em conquistas, em jogadores que despontam pra cá e ainda mantêm algum carinho pelo clube. São poucos os times que têm uma história tão foda com a base quanto o Santos. E você pensar que a porra de um dirigente pau no cu, seja ele lá quem for, tem a audácia, a pachorra de chegar pra porra de um moleque de 18, 19 anos, que joga bem, que é, porra, que trouxe retorno financeiro pro clube. Esse filho de uma puta chegar na porra da cara do moleque e mandar ele a merda. Sendo que se com certeza não me importa quem é a porra do dirigente, não faz 1% pro clube do que o moleque faz em campo, quem não trouxe 1% de retorno financeiro do que o moleque trouxe na venda dele, isso chega a virar o inacreditável, tá ligado? Eu não posso falar o que eu gostaria que acontecesse com o cidadão, tá ligado? Mas é uma parada inacreditável. É uma parada inacreditável que assim, eu vou ficar quieto. Enfim, tanto que, né, a semana foi tão conturbada que ainda trouxe os protestos da torcida novamente em faixas. Acho totalmente legítimos e válidos. Colocaram faixa na faculdade do Marcelo Teixeira, colocaram faixa na Vila Belmiro, colocaram faixa em vários lugares espalhados por Santos e também no. Acho que São Vicente no Guarujá também. Diversas mensagens cornetando o MT, cornetando o Alexandre Matos, falando que sucatearam a base, picharam o muro do CT. E vou ser sincero, gostei de tudo, tá ligado? Gostei de tudo. Achei todos os protestos, as formas de protesto totalmente válidas e que seja só o início. Obviamente, a situação do Santos é horrível. Eu gostaria que o Santos estivesse brigando nas cabeças, disputando algum título, mas não é a realidade de hoje. E talvez isso fosse preocupante, porque se o Santos estivesse minimamente bem, e quando eu digo minimamente bem, é, sei lá, ganhando jogos com uma frequência um pouco maior, né, se fosse possível, por Deus, e com desempenhos melhores em campo, uma grande parte da torcida não ia estar ligando para isso porque os resultados ainda não iam estar vindo, mesmo que com dificuldade. Mas eu acho importante isso acontecer não só para essa galera que está em diretoria não se acomodar, para que de repente chegue no meio do ano de novo afundado no Z4, brigando para não cair, precisando fazer milagre, como foi ano passado, por exemplo. Mas principalmente porque esse é o último ano do Marcelo Teixeira. Isso já tem diversos efeitos, esses protestos da torcida, que eu espero que continuem independentemente dos resultados, focando sempre em quem merece ser focado, que é Alexandre Matos, Marcelo Teixeira, diretoria, dirigentes, seja lá mais quem tiver nesse entorno deles, porque isso, espero eu, já mostra para toda a torcida que for votar no final do ano que não tem como votar no Marcelo Teixeira, caso ele quisesse reeleger. Se for alguém do mesmo partido, da mesma chapa, ou que tivesse apoio do Marcelo Teixeira, também vai pensar duas vezes. A torcida vai pensar duas vezes antes de votar nessa pessoa, e essa pessoa vai pensar duas vezes antes de tentar se aliar ao Marcelo Teixeira. Que eu espero que não tenha. E isso, consequentemente, também traz mais. Acho que espaço para a oposição se mostrar cada vez mais, se mostrar firme. Que não permita que o Marcelo Teixeira, seja lá quem for aliado dele, se reeleja. Reeleja não, né? No caso dele. Mas que se eleja, tá ligado? O Santos não pode continuar na mão dessa galera. E eu não tenho nada a favor da oposição também, tá? Não tô fechado com ninguém nem nada. Mas é o mínimo que eu espero. Disputa, oposição sempre é importante em qualquer coisa que seja. Se você vai comprar seu café todo dia quando você vai pro trabalho e só tem uma cafeteria, ela tem total liberdade para colocar o preço que ela quiser no café. Se tem concorrência, ela tem que ficar esperta, ela tem que melhorar o café dela para ser mais gostoso, para ter um preço melhor, esse tipo de coisa. Isso é válido em qualquer âmbito. Quem dirá no futebol, quem dirá na política de um clube, tá ligado? Enfim, espero que continue ao máximo os protestos, tanto da torcida, não sei se foi a galera das faixas e tal, se foi organizado, se foi torcida normal, e não me importa também. O importante são os protestos e eu espero que eles continuem. E parabéns a quem tiver feito, tá ligado? Falando do jogo agora, dessa tristeza que foi o jogo,
Não vou me aprofundar muito no que não foi. O jogo foi muito. Ah, só um detalhe também. Eu acho que se você é vascaíno, você também vai concordar comigo. Que arbitragem horrível. Puta que pariu. A quantidade de vezes que esse juiz parava jogo, seja em falta de contra-ataque, em falta que não foi nada, falta que era pra ter tido cartão e ele não deu. Bizarro. Mais um capítulo patético da arbitragem brasileira. E que. Assim, você vê o cara do Bragantino lá de novo, né? Falando da árbitra lá. Espero que ele cornete os caras, tipo esse cara de hoje que fez essa arbitragem bizarra, tá ligado? Não é porque o cara é homem ou mulher que ele vai apitar mal. Se você pegar a maioria dos árbitros homens, a maioria é uma bosta. Você pode pegar o Daronco, o Walter Pereira, o Klein, o Klaus. A maioria. Horrível. Horrível pra caralho, tá ligado? E de hoje foi mais um exemplo. Acho que todo mundo que assistiu o jogo assistiu puto com essa porra. Primeiro lance de um pouco mais de oportunidade ali foi um lance que o Moisés acaba tomando a decisão errada, um lance de contra-ataque, um bom passo do bom tempo. Chega a bola, cai no pé do Moisés e ele consegue fazer a façanha de nem chutar pro gol, que eu achava que ele devia ter finalizado. Acho que era uma oportunidade melhor. E ele tenta cruzar pra área meio mal feito ali, a bola acaba voltando no jogador do Vasco, não chega em ninguém. Aos 9 minutos tem uma defesa do Brasil no 1 contra 1. Um lançamento que o jogador do Vasco faz pro Nuno Moreira, se não me engano. Bola nas costas do Adonis. A gente sabe que ele não vai conseguir chegar em 90% das vezes, tanto ele quanto o Luan Pérez, porque são zagueiros antes. Vocês não têm um zagueiro rápido, na verdade, né? Mas a gente sabe que que ele não consegue chegar. Por sorte, o Brasil saiu ali no 1 contra 1, consegue fazer defesa. Aos 24, tem o gol do Santos, um contra-ataque que a bola cai no pé do Neymar quando ele tá no círculo central ali. Ele passa pro o bom tempo dá um bonito passo pro Moisés. Dessa vez o Moisés fez o simples, né? Fez o básico, não resolveu inventar, só deixou ali, deu um passezinho de mínimo pro Neymar chegar batendo, que era o que o Moisés deveria ter feito no primeiro lance lá, que ele acaba tentando cruzar pra área sem fazer nada. O Neymar acaba chapando ali no canto do Léo Jardim. Muito bem feito. Gol 2-0. A felicidade não dura muito, alguns minutos depois, aos 42. Saiu o gol de parte do Vasco, uma bola perdida pelo Miguelito ali no meio de campo. Um lance besta, tá ligado? Tem um contra-ataque, a bola é cruzada na área e o Barros chega chutando já livre, ninguém acompanhando ele no lance do gol. O Santos vai, volta do intervalo. Tem um chute do Barreal já nos 2 minutos do segundo tempo. Passa raspando a trave. Aos 15 tem o 2-1 do Santos, no lançamento do. Acho que é do Arão. Eu não vi direito porque as transmissões que eu tava hoje, pra variar, tava bosta, né? Esses são os, as dificuldades de você assistir em transmissões de baixa qualidade, vamos dizer assim, se é que você me entende, que a transmissão começa a cair, aí o site trava, aí pra conseguir voltar é uma merda, tá ligado? Eu até perdi a treta de que teve do Neymar com o Thiago Mendes, seja lá do que foi no primeiro tempo, porque a transmissão tinha dado BO de novo, enfim. Mas tem um lançamento do Arão ali, que eu acho que é do Arão, né? Não sei. Que a zaga do Vasco acaba batendo cabeça, fez a mesma coisa que a zaga do Santos costuma fazer também. A bola acabou sobrando pro Neymar livre, ele cobra de cavadinha em cima do Léo Jardim, acaba fazendo 2-1. Aos 34, eu não costumo anotar lance de perda que não resulta em falha de gol, que não resulte numa falha que ocasione um gol que o Santos tome, como foi, por exemplo, no caso do Miguelito. Mas aos 34 teve um lance do Rony que me deixou puto pra caralho. Que o Rony ele perde a bola num contra-ataque do Santos ali. Tava em situação muito boa. Ele podia ter cruzado pra quem tava chegando na área, que acho que era o Tassiano Neymar. Ele poderia ter tentado finalizar. Ele segura a bola, fica parado e é desarmado. É difícil você cogitar quem que é o substituto do Guilherme. Se é o Moisés errando o passe e não fazendo nada, ou se é o Rony tendo condição pra fazer algo melhor e fazendo merda, tá ligado? É difícil saber qual dos dois é o substituto 1-1 do Guilherme. Talvez seja o Moisés pela semelhança física. Às 43, cara, eu sempre sou sincero aqui, se você me acompanha, você sabe, eu sempre falo quando eu acho que o Santos foi beneficiado, quando eu acho que o Santos foi prejudicado. Tipo, sei lá, naquele jogo contra o Corinthians, que o árbitro marca uma falta que não existiu na falta que saiu o gol do Gabigol. Enfim, eu sempre sou sincero aqui. Pra mim foi pênalti no Neymar aos 43, tá? Que o Neymar é uma jogadinha de fundo, o Neymar acaba disputando ali a bola, os jogadores do Vasco acabam se atrapalhando
Que aí eu não sei se é o Saldívia, sei lá. Ou se é o Barros que acaba puxando o Neymar, acaba dando a dividida ali. Eu achei que foi pênalti. Achei loucura não cheguei a ver um replay sem ser o da transmissão. De repente por algum outro ângulo, alguém que tava filmando a arquibancada, não sei. Se pode ter tido. Pelo lance da transmissão, eu achei que foi pênalti. Achei loucura o árbitro não ter marcado. Mas graças a Deus isso não afetou o placar, tá? E aos 50, que foi o último lance do jogo, no escanteio do Vasco, a gente teve sorte que o Cuiabano incorporou o Rony ali e acabou chutando pra fora. Uma jogada ensaiada do Vasco no escanteio na beira da área, que é muito louco quando você vê a defesa do Santos tentando se armar pra qualquer lance de bola parada, porque você vê todo mundo dentro da área. Aí você vê que tem gente sobrando e que na maioria das vezes, mesmo assim, os jogadores do outro time conseguem cabecear ou finalizar livres. E aí é louco que tá todo mundo dentro da área, não tem ninguém minimamente perto pra tentar bloquear ou afastar uma bola que chegue na entrada da área. Todo mundo vendo o Cuiabano livre e um cara que tava atrás dele também, não sei se é o. Acho que o Thiago Mendes já tinha saído, não sei se era o Andrés Gomes, enfim, outro cara que tava ali perto dele na entrada da área também, com totais chances pra finalizar, seja com um passe, que foi o que aconteceu no caso do escanteio, ou se alguma bola espirra na disputa de cabeça ali. E mesmo assim, ninguém tá ali minimamente pronto pra pressionar ou fazer qualquer coisa. A bola chega no Cuiabano ali e, por sorte, ele isola, tá ligado? Mas poderia ter sido novamente um gol de empate contra o Santos no último lance do jogo. Coisa que a gente já vem sofrendo há uns 3 jogos, tá ligado? Inacreditável. Jogador a jogador. O Brasão, acho que foi bem, teve a defesa no 1-1 contra o Nuno Moreira no início do primeiro tempo. Não lembro de nenhuma outra defesa bizarra que o Brasão tenha feito. Mas acho que no geral ainda foi bem. O Igor Vinícius foi mal. Tudo bem que no primeiro tempo o Miguelito não estava ajudando, mas pô, o lado direito ele estava sofrendo muito no primeiro tempo. No segundo tempo dá uma melhorada depois que o Barreal entra. Mas o Igor Vinícius não conseguiu fazer praticamente nada no ataque. E novamente, sem cooperar muito. Assim, porra. A lateral direita do Santos é uma incógnita. Se tem o Igor Vinícius, ele não performa bem. Se tem o Mike, é a mesma coisa que não tem ninguém. Se me emprestaram o Sherman pro Curitiba, tá ligado? Não sei se é o caso, de repente, do Gabriel Menino ser testado como titular na lateral direita e não no meio campo, pelo amor de Deus. Principalmente se for num lugar de bom tempo. Mas enfim, uma partida ruim do Igor Vinícius. Tanto o Adonis quanto o Luan Pérez eu achei o mesmo padrão de sempre. O Luan um pouco melhor que o Adonis, mas ainda assim a zaga não passa confiança nenhuma. Mas no geral acho que foi ok, ok na medida do Santos, do padrão do Santos, dá pra dizer que foi ok, talvez. O Lira, cara, eu vi uma galera falando que o Lira fez uma partida ruim. Eu sinceramente discordo. Eu até chego a falar na transmissão, não sei se é no final do primeiro tempo ou no início do segundo, que o Vojvoda tava cobrando o Lira porque não tava gostando da partida dele. Vou ser bem sincero, eu gostei da partida do Lira, tá? No segundo tempo acho que caiu um pouco. Mas no primeiro tempo eu gostei bastante da partida do Lille, principalmente nos primeiros minutos, tá? Avançando bastante, obviamente isso deixa espaço na defesa, mas aí eu acredito que seja a orientação do treinador, para ele subir mais a linha. Ele tentando tabelar ali com o Moisés, tentando fazer algumas trocas de passe interessantes. No primeiro tempo eu gostei bastante do Vini Lira. Assim, não sei se dá pra dizer se é ou não a melhor partida dele do Santos, porque tem contra o Guarani, por exemplo, que ele dá uma assistência, e coincidentemente depois que ele sai o Santos toma gol. Mas eu acho que no geral talvez tenha sido uma atuação. Acho que. Pô, é foda falar que foi a melhor sem ele ter participado de um gol, enfim e tal. Mas acho que foi uma partida boa do Lira, tá ligado? Acho que foi justificável a titularidade dele hoje. Eu que achava que o Vojvoda fosse começar com o Escobar por conta dos jogadores de lado do Vasco, né? Eu achava que o Vasco ia com o Inestrosa e o Andrés Gomes titulares. Eu até vi um. Não sei se foi o Donão ou se foi o Pedrosa comentando do Vasco que o René Souza tinha sido testado como titular, mas acabou que ele só foi reserva, porque eu tinha certeza que o Andrés Gomes ia bagunçar a defesa do Santos, principalmente a lateral esquerda. Eu até cheguei a comentar isso no último pós-jogo. E eu achava que o René Souza, se jogasse titular, ia bagunçar a esquerda do Santos também, independente se fosse Escobar ou Vini Lira, tá? Por sorte, não foi ele. Porque se fosse ele ali com os dribles, eu acho que ter sido bem complicado de segurar. O Arão
Primeiro tempo do Arão eu não gostei muito, o segundo eu acho que já deu uma melhorada, mas ainda assim é o melhor primeiro volante que a gente tem. Bom tempo, cara, o que joga bom tempo é, porra, é sacanagem, tá ligado? É inacreditável ele, novamente, né? Esse jogo prova mais uma vez que é inacreditável ele ter sido reserva no caso no jogo contra o Novo Horizontino. Joga demais, tá ligado? Participa diretamente da jogada do gol. Você vê ele dando alguns passos em profundidade, alguns lançamentos, até com a parte de fora do pé. Pô, o moleque joga pra caralho. Puta que pariu. Infelizmente, não deve durar muito, como nenhum moleque de base do Santos dura, porque daqui a pouco vão oferecer 15, 20 milhões de euros e vão levar o moleque, porque o Santos não vai manter, tá ligado? Porque vai ter que vender pra conseguir pagar o salário do Tiquinho, que tá emprestado no Mirassol, pra pagar o 1 milhão do Mike, pra pagar mais 4 milhões de algum outro zagueiro ruim, tá ligado? É a sina do Santos. Quem mais? O Miguelito foi muito mal mesmo. No jogo, acho que talvez tenha sido o pior jogo dele no ano, tá ligado? Comparado ao que foi aquele primeiro jogo do contra o São Paulo no Paulista, que o Santos é amassado desde o primeiro tempo, mas ali também teve contexto de expulsão, por isso ele foi substituído antes e ninguém do ataque do Santos produziu. Mas hoje eu acho que ele foi realmente mal, falha direto no lance do gol também do Vasco. E acho que foi totalmente merecida a substituição dele. Eu, sinceramente, teria substituído pelo menos mais um jogador ali no intervalo, tá? Ou o Moisés, para a entrada do Rony, do Barreal, do Roleza, de repente. Ou até o próprio Igor Vinícius para a entrada do Gabriel Menino, para ver se melhorava melhor o. Cara, melhorava melhor. Eu transcendi agora. Para ver se melhorava mais o lado direito do Santos defensivamente, tá? Mas acho que a substituição dele foi totalmente merecida. Realmente foi um jogo bem ruim. Mas obviamente não vou crucificar o moleque igual eu crucifico os outros caras, porque, porra, pelo amor de Deus, ainda é um moleque muito novo e tem feito bons jogos. É, Era o Miguelito. Quem era Porra, o Moisés, cara. O Moisés, ele tem assistência no lance do gol, porque ele fez o óbvio. Ele passou pro Neymar, que é o que todo mundo do Santos faz a maioria das vezes, e dessa vez ele passou em condição decente. Mas a partir do primeiro tempo do Moisés foi bem abaixo, errando os lances ali bizarros, tá ligado? Foi um jogo bem ruim. E quem mais? Pô, o Tassiano, eu acho que fez um bom jogo ali. Não chegou, chegou uma bola pra ele finalizar dessa vez, que ele. O gesto dele até é bom, só que acaba pegando na canela, mas acho que a ideia dele ali foi decente no lance no cruzamento, dentro da área do Vasco. Mas acho que ele ainda participou bem, tá ligado? Ele ainda é um cara que consegue correr bastante, consegue pressionar bastante, ajudar na defesa, coisa que a gente sabe que o Gabigol não consegue fazer, tá ligado? E eu achei muito corajoso da parte do Vojvoda escalar Tassiano e Neymar, tendo o Gabigol totalmente bem fisicamente, disposto e tal. Talvez seja uma indicação ali de que o Gabigol de fato vai talvez alterar bastante a titularidade mais do que a gente imaginava. Porque o Gabigol não tem feito muita coisa a ponto de merecer a titularidade isolada, assim como o Tassiano também não, só que o Tassiano parece aproveitar um pouco melhor as poucas chances que tem, e querendo ou não, ajuda mais defensivamente. Tendo o Neymar titular, isso acaba sendo uma parada vital. E o Neymar que, pô, fez os dois gols, não tem como reclamar dele, tá ligado? Graças a Deus, fez um jogo bom contra um time grande, que não foi o caso nesses últimos jogos todos que o Neymar jogou pelo Santos. A reta final do ano passado, contra o Cruzeiro, foi o time reserva também. Então, jogando contra titular, contra o time grande, conseguiu jogar bem e tudo. A jogada do primeiro gol, a finalização ali, pô, clássica dele, não tem o que contestar. E o lance do segundo gol também, que ele consegue dar a cavadinha também, um belo de um lance. O próprio pênalti lá que ele sofre no segundo tempo, no final do segundo tempo lá, que não foi marcado. Também é uma jogada que ele vai pra cima, disputa, tenta ali, briga. Bom jogo do Neymar. Teve um certo momento que ele tava. Que a arbitragem tava tão ruim e dá pra você ver que ele vai ficando tão puto que eu tava achando que ia ser. Assim, me deu um breve flashback do que foi o jogo contra o Botafogo no ano passado, tá ligado? Que ele tava jogando bem pra caralho, e aí do nada ele mete a mão na bola, é expulso e a gente toma gol, tá ligado? Por um momento eu fiquei com medo disso acontecer. Graças a Deus não aconteceu e a partida do Neymar, pô, não tem o que reclamar, tá ligado? Dos que entraram, o Barrel, muito sumido no ataque. Teve aquele primeiro lance do segundo tempo que ele chuta a bola raspando, mas fora isso não fez mais nada praticamente. Mas corrigiu defensivamente o lado direito, que era que estava sendo de longe o pior problema no Santos no primeiro tempo.
Não só porque tava todo mundo errando, mas porque o Andrés Gomes estava fazendo uma bagunça por ali. Depois que o Barreal entrou, deu para dar uma controlada na medida do possível. E, pô, não se destacou, mas foi o famoso operário da bola. O Rony também se marcando, se doando pra caralho. É, entrou muito mais para afastar a bola e para ajudar na recomposição defensiva do que qualquer outra coisa. Teve um lance que me deixou puto dele sendo desarmado no ataque sem fazer nada, mas é o Rony, tá ligado? O Schmidt e o Zé Rafael já entraram também sem fazer muita coisa. O Zé Rafael, pelo menos, entrou com vontade nesse jogo, né? Não sei se, como ele entrou ao longo do jogo, ao invés de ser titular, ele já teve mais fôlego fisicamente comparado com o resto da galera. Mas, pô, entrou batendo firme, ele marcando, indo pra cima, aproximando. Então, gostei do poucos minutos do Zé Rafael. O Schmidt não tem o que comentar do Schmidt. E o Gabriel Menino também entrou mais, porra, mais pra entrar, pra ter mais alguém ali de marcação, teoricamente, do que qualquer outra coisa. Então não tem muito o que falar do menino. Entrou aos 83, tá ligado? Enfim, um resultado positivo pro Santos. Tira a gente do Z4, pelo menos por enquanto. Agora o Santos tem até o dia. Acho que o próximo jogo é dia 13, tá ligado? Vai ter pelo menos 2 semanas ali de folga. Eu torço pra que traga mais gente, pra que o Vojvoda consiga melhorar o time. De repente se entrose, que essa porra desse bando de dirigente pau no cu para de perturbar e de fazer parte do dia a dia dos jogadores, tá ligado? De repente isso também melhora o ambiente, que nem eu falei, o próprio exemplo do São Paulo é o melhor que o Santos pode puxar, tá ligado? Teve o impeachment do presidente? Teve, que infelizmente a gente não vai conseguir. Mas, porra, saiu o presidente, mandaram embora os outros caras que estavam ali no meio que estavam atrapalhando, chegou o Rafinha, do nada o São Paulo, pô, acho que é 8 jogos, 7 vitórias e um empate, tá ligado? Sendo que o elenco de São Paulo não teve nenhum reforço absurdo desde o início do ano que tava tomando 3 para português no Morumbi, tá ligado? Então que isso sirva de exemplo pro Santos e que faça o que for possível, tá ligado? Já que infelizmente não dá para se livrar do presidente, que é o maior dos problemas, tá ligado? Mas 3 pontos, uma vitória decente e pelo menos eu vou estar livre do Santos por 2 semanas, graças a Deus.